Boa noite, senhoras e senhores. Eu sou o professor Wilson Amaral, da disciplina de Qualidade e Teste de Software no Centro Universitário Estácio de Sá. Hoje é uma terça-feira, dia 29 de setembro, são 10 horas e 25 minutos. Nós vamos dar início ao nosso terceiro encontro da disciplina de Qualidade de Software. Na aula passada, a gente trabalhou no Sweboc, a tradução dele no capítulo 10, eu enviei para vocês o Sweboc, o livro original, com quase 500 páginas, mas eu enviei também a tradução que eu fiz do capítulo 10, que é o capítulo que a gente está trabalhando aqui nesse começo. Depois a gente vai passar para o capítulo 4 do Sweboc, que diz respeito aos testes de software, porque não se fala em qualidade de software se a gente não passar exaustivamente pelos testes. Então, vou pedir para vocês abrirem o capítulo 10 do Sweboc. Ele está publicado aqui no link desse vídeo, aqui embaixo, na descrição, caso você queira abrir aqui. A gente começou falando dele dos fundamentos da qualidade de software, depois a gente falou de cultura e ética, depois a gente falou dos custos da qualidade de software, que são 4, os custos no qual os valores são gastos na prevenção, treinamento, auditoria. Quem é aluno meu da disciplina do primeiro horário de auditoria de sistemas, que tem também aqui no YouTube a aula gravada, se você quiser assistir. Quem é aluno meu de auditoria de sistemas, lembra disso, a parte de auditoria de sistemas, o valor gasto com ela entra aqui, no custo de prevenção. É um valor gasto ainda com treinamentos, auditorias, aquisição de ferramentas de qualidade de software, a infraestrutura, ou seja, é o custo que antecede a preparação do ambiente para a gente ter software de qualidade. Depois a gente viu que a avaliação é o custo onde eu estou efetivamente fazendo os testes, então é o custo da hora do meu analista de testes, para verificar se o software tem qualidade, aí é o custo de avaliação. Se na avaliação foi identificada alguma falha que precisa ser corrigida na fábrica de software, aí o custo já é de falha interna. Observem que o valor ele vai aumentando conforme a gente vai descendo aqui nessa cadeia. Então, quanto mais para cima, prevenção é mais barato do que avaliação, que é mais barato do que falha interna, que é mais barato do que a falha externa, que é o mais caro de todos. Na falha interna eu descobri o erro e ainda o software está comigo, então eu mando para a fábrica de software para corrigir. Então, o valor da hora daquele analista que está corrigindo o software é um custo de falha interna. E tem o pior de todos, o mais drástico, custo de falha interna, que é o custo quando o problema estoura lá com o cliente. Esse é o mais caro de todos. A gente viu na aula passada que o problema do custo de falha externa é que, às vezes, nem sempre ele envolve somente valores financeiros. Depois a gente viu os modelos e características da qualidade de software, a qualidade do processo e a qualidade do produto. Qualidade do processo é eu manter garantia da qualidade das etapas do desenvolvimento do software. Então, por exemplo, a minha equipe está fazendo a fase de análise. Nisso eu tenho um gráfico da metodologia RUP que eu gosto de mostrar nesse momento. Esse gráfico aqui foi apresentado pela IBM, que é o gráfico que apresenta as fases da metodologia RUP. RUP é o acrônimo para Rational Unified Process, processo unificado da Rational. Rational é uma subsidiária da IBM, é uma área da IBM que trabalha com a parte de desenvolvimento de software. A IBM distribuiu aqui nessas disciplinas o desenvolvimento de software. Modelagem de negócios, a gente faz a análise do problema do cliente. Nos requisitos, a gente identifica as necessidades do cliente. Aqui sai o documento de requisitos. Na fase de projeto, a gente faz a análise e design do software, que são feitas, por exemplo, as interfaces, as telas para o cliente aprovar. Na fase de implementação, é feito o desenvolvimento.
a codificação do software, ou linguagem Java, ou linguagem PHP, ou uma linguagem qualquer, e aí, na fase seguinte, que é a fase de testes, é validado se o que for desenvolvido aqui na etapa anterior atende aos requisitos, que é a chamada fase de validação. Depois que a gente valida, a gente faz a implantação. Então, essas 6 disciplinas iniciais aqui, modelagem de negócio, requisito, análise de design, implementação, teste, implantação, elas devem ser seguidas para que você possa garantir a qualidade da entrega de um produto de software. As metodologias ágeis, elas abrem mão das documentações que permeiam essas atividades, essas etapas, em detrimento da gente ter, a gente abre mão de algumas etapas, algumas documentações, para que a gente possa ter entregas com periodicidade menor de software ao usuário. As metodologias mais robustas, como é o caso da RUP, uma metodologia mais pesada, ela preconiza essas atividades e dentro delas tem uma série de artefatos. Por exemplo, na primeira modelagem de negócio, onde é feita a análise do problema do cliente, nós entregamos um documento chamado documento de visão. Na segunda etapa, a gente entrega dois documentos, um documento chamado documento de requisitos e documento de regras de negócio. Na terceira, a gente entrega o protótipo do sistema e a diagramação UML. Na quarta implementação, a gente entrega a codificação do software e na quinta, testes, a gente entrega tanto o plano de testes quanto as estratégias de testes, as evidências de testes e os resultados. Então, se eu tenho qualidade nesse processo aqui, ó, então a gente está falando da qualidade do processo do software. Então, aqui eu ainda não estou olhando para o sistema propriamente desenvolvido, mas eu estou olhando para a qualidade das etapas. Então, qualidade ela é dividida em duas. Qualidade do processo, que eu vou analisar se essas etapas estão sendo bem gerenciadas, se elas estão sendo bem executadas, se os artefatos delas estão sendo corretamente gerados e publicados. Aí eu tenho uma disciplina só para controlar isso, ó, disciplina de gerenciamento de configuração e mudança. E isso é a qualidade do processo. A qualidade do produto, não. Agora eu estou dizendo diz respeito ao software em si. O software tem qualidade? O produto que está sendo entregue foi devidamente testado, está correto, atende aos requisitos do usuário? Então, não confundam qualidade do processo com qualidade do produto. Se eu não me engano, eu tenho questões no banco de dados sobre isso. Quer ver? Qualidade do processo. Deixa eu ver o que eu tenho aqui sobre qualidade de processo, por exemplo. Ó. Então, ó, esse é um exemplo de uma questão que eu trato isso, ó, qualidade de processo, qualidade de produto. Então, eu tenho bastante questões sobre isso, tá? Não deixem de atentar para isso. Então, qualidade do processo do produto. Depois nós falamos sobre a melhoria do processo de qualidade de software, segurança de software. Depois a gente viu o processo de gerenciamento da qualidade de software, as etapas que existem. Depois a gente viu a garantia da qualidade do software, o que a gente tem que entregar para garantir a qualidade do software. Depois a gente viu a diferença de validação e verificação. Então, a validação do produto de software, ele demonstra se os requisitos estão corretos. Então, validar significa garantir que o produto que está sendo desenvolvido, ele é consistente, ele é testável. Então, ele verifica se o produto que está sendo desenvolvido segue em conformidade os requisitos. Então, validar significa assim, ó, o software que eu estou entregando atende aos requisitos? Isso é validação. Já a verificação é garantir se o produto está correto. Então, validação, ele atende aos requisitos? Sim. E verificação, ele está atendendo corretamente aos requisitos? Então, validação é o seguinte, o sistema tem que gerar boleto.
bancário para o cliente. Aí eu vou verificar. Ele está gerando o boleto? Tá. Então eu estou fazendo a validação. Agora, a verificação. O boleto foi gerado no valor correto, com as parcelas corretas? Isso é verificação. Então, validação objetiva atender se o requisito foi cumprido e verificação objetiva validar se o requisito foi corretamente atendido. Então, aqui, ó, o sistema está gerando boleto, validação. Eu vou validar se o sistema está gerando boleto, porque lá no requisito diz que ele tem que gerar o boleto. Validado. Agora, verificação. Eu vou gerar um boleto das parcelas 3, 4, 5, que cada uma somam R$ 80. 8 vezes 3, 24, tem que dar um valor de R$ 240. Aí eu vou verificar se o boleto foi gerado com o código de barra certo do banco, se o número da conta está correto, se o número da agência está correto, se os dados do sacado no boleto estão corretos e se o valor está correto. E isso é verificação. Eu tenho questão bem sobre validação e verificação no banco. Deixa eu ver, validar. Tem questões sobre validação e verificação. Tá? Então, não deixem de tirar dúvidas caso ainda persista alguma coisa sobre isso. Aí a gente falou sobre revisões e auditorias, revisões de gerenciamentos, as revisões técnicas, e aí a gente falou das inspeções, as regras, a amostragem, inspeções por pares, moderadoras, reuniões. E aí a gente finalizou essa aula apresentando esse gráfico. Não sei se vocês lembram desse gráfico aqui. Ele apresenta a curva do software. Eu expliquei para vocês o que são índices de falha, o que é uma curva idealizada, o que é a curva real. Eu falei para vocês quais são as mudanças. Só por curiosidade, vamos ver como é que está a memória de vocês. Na hora que eu mostrei esse gráfico aqui na aula passada, eu fiz um desenho e escrevi os tipos de manutenção que existem. Quem lembra quais são? Alexandre, Arthur, Caio, Gustavo, João, Kaique, Matheus, Pedro, Juan, Samuel, Aleph, quais são? Fala, Gustavo, eu sei que você sabe, que você anota tudo. Mudança corretiva, Isso. evolutiva, ou Evolutiva, adaptativa, ou perspectiva, adaptativa, preventiva. perspectiva e preventiva. Exatamente, ó. Gustavo é um cara metódico, ele é bem organizado, ele anotou tudo. Os 4 tipos de manutenções que nós temos são as manutenções corretiva, onde a gente está corrigindo falhas do sistema, manutenção evolutiva, que a literatura também chama de adaptativa, que é você melhorar o software a pedido de do cliente, a manutenção preventiva, que é um erro latente, você sabe que ele vai acontecer, então você já está se antecipando. Nesse momento eu dei um exemplo. Quem lembra qual foi o exemplo que eu dei da manutenção preventiva? Eu até falei que, da minha época, que a gente estava desenvolvendo, a virada do ano. Vocês lembram do exemplo que eu dei? Eu dei o exemplo do bug milênio, quando os sistemas trabalhavam com datas de 2 dígitos, e aí, na virada do milênio, de 1999 para o ano de 2000, a gente teve uma série de problemas. Então, um problema que eu já sabia que eu ia ter, então eu me antecipo para corrigir. Manutenção preventiva. E, por fim, eu falei da manutenção perfectiva, que é aquela que eu faço uma melhoria na performance, eu faço uma melhoria na documentação, e sendo que o cliente não pediu, é perfectiva. Estou aqui de bobeira, eu vou melhorar aquela consulta de usuários lá, que ela está lenta, vou botar umas colunas a mais, vou melhorar. Então, essa é perfectiva. E a gente viu que cada intervenção dessa introduz falhas no software. Se eu não me engano, a gente até resolveu uma questão nessa hora. Não sei se vocês lembram. Não sei se foi nessa turma, mas a gente resolveu uma questão sobre esse assunto.
Depois nós vimos os níveis de integridade do software, a caracterização dos defeitos. Aí agora chega na nossa aula de hoje, que é onde a gente vai tratar dos tipos de erros, as caracterizações de defeitos, tá? Então, lá lá na página 15, no final da página 15, eu explico aqui o que são os tipos de erros que nós temos na engenharia de software, e a qualidade de software precisa levar isso em consideração, e existem essa taxonomia. A palavra taxonomia vem do grego taxono, que significa dar nomes, dar nomenclatura, categorizar. Taxonomia significa categorização. Então, nós temos uma taxonomia de rastrear os defeitos. Para o pessoal lá da pedagogia, para o pessoal lá do direito, para o pessoal lá da odontologia, o sistema está bugado. Eles só falam isso. Ele chega, está bugado. É um termo que nós aqui estamos proibidos de falar, tá? Se eu ouvir aí alguém falando que o aplicativo está bugado, o sistema está bugado, eu vou cortar a língua e vou arrancar a língua com um alicate, tá? Na área de tecnologia, aqui em qualidade de software, nós estamos proibidos de falar que o software está bugado. Isso é para principiante. Aqui, ó, ou o software tem um erro computacional, ou ele tem um erro, que é também chamado de erro humano, ou ele tem um defeito, ou ele tem uma falta, ou ele tem uma falha. Aqui, para nós, do curso de Ciência da Computação, de Sistemas de Informação, de Análise e Desenvolvimento de Sistemas, para a gente de tecnologia, nós temos essas 5 categorias aqui. Ó. O erro computacional é quando existe uma diferença entre um valor esperado e um valor obtido. Então, por exemplo, o boleto que eu comentei com vocês agora há pouco, o boleto era para ter sido gerado no valor de R$ 240, mas quando eu imprimi o boleto, estava lá R$ 240,01. Então, ele tem um erro computacional. Erro computacional é quando eu espero um valor do software e chega outro. Erro computacional. Então, quando alguém abrir um chamado, a gente tem que categorizar. É um erro computacional? É um defeito? É uma falha? Por quê? Dependendo do tipo do problema, vai para uma área diferente. Erro computacional vai direto para a fábrica de software, sem pensar 2 vezes. Ó, o boleto era para ter sido gerado no valor de R$ 79,00. Ele gerou no valor de R$ 69,99. Está com erro de arredondamento. Está fazendo um cálculo errado. Isso é erro computacional. Tá? Erro, quando não aparece a palavra computacional, geralmente é um erro humano. O campo de CPF só aceita número, mas o sistema não estava bloqueando, e o usuário foi lá e digitou um caractere, uma letra. A data de nascimento, o usuário botou a errada, ele botou um mês inválido, por exemplo, ele colocou uma data inválida, 30 de fevereiro de 1999, ou seja, 30 de fevereiro é um erro, se ele digitou isso, é um erro humano. Então, quando é aberto um chamado lá, se for erro, aí é a operação do usuário. Eu não mando para a fábrica de software. Eu vou mandar para quem? Vou mandar para o helpdesk. Vou mandar para a equipe de suporte que vai ligar para a pessoa. Olha, você está com dificuldade de usar o portal do aluno? Me mostra, me fala aí. Ah, não, é que você está lançando o número da sua matrícula sem o ano. Tem que colocar o ano da matrícula. Então, é por isso que está dando erro. Então, se for um erro, ou seja, erro humano, eu vou mandar para outro pessoal. Então, era uma data e o usuário colocou um texto, era um valor numérico e ele colocou um valor textual decimal, era para selecionar a impressora e ele não selecionou, era para ter apontado o relatório de saída para uma pendrive e ele colocou para gravar em outro disco, ou seja, erro é uma operação do usuário. Defeito
O defeito é quando o software não atende ao requisito. Então, o sistema fala assim, ó, o requisito é o seguinte, o sistema tem que gerar o boleto bancário para o banco A, para o banco B e para o banco C. E aí, na hora que eu vou fazer os testes, o sistema só está gerando boleto para o banco A e para o banco B. O banco C não tem lá a opção do usuário gerar o boleto para o banco C. Então, aí o software tem um defeito. Quando tem um defeito, nós vamos mandar o software, aí já não vai só para a fábrica de software, também para a equipe de análise e desenvolvimento. Vai para o analista de negócio, para o analista de requisitos, o analista de sistemas e o analista de desenvolvedor. Por quê? Porque a gente tem que identificar ou o requisito foi mal elaborado, ou simplesmente o sistema não está atendendo o requisito. E isso teria que ter sido identificado aqui, ó, na fase de testes. Tá? Então, um defeito é quando o software não atende ao requisito do usuário. A falta é quando eu tenho uma codificação mal feita no fonte do sistema mesmo. Estou desenvolvendo lá em Java, tem um momento lá que ele vai calcular a alíquota e divide o valor do salário pela quantidade de dependentes. Ora, mas se a quantidade de dependentes for zero, e eu não estiver tratando isso, quando ele tenta dividir qualquer coisa por zero, vai dar um erro. Óbvio que isso não tem como eu pegar em todos, não tem como eu perceber isso às vezes, porque quando eu fiz o teste, tinha um dependente lá que tinha 3 filhos, então tinha um funcionário que tinha 3 dependentes, então passou no teste. Aí chega aqui, a falta é esse problema que existe no código-fonte. O programador chegou e esqueceu de botar um if lá. Se quantidade de dependentes for menor do que 1, então o cálculo é feito de forma diferente, senão ele vai tentar dividir por zero. Se o programador esqueceu disso, então existe uma falta. A falta, então, é um problema no código-fonte, tá? Geralmente associado a um erro de lógica, um erro semântico, não um erro sintático. Porque se for um erro sintático, o programador escreveu um comando errado, o programa nem compila, o sistema nega ser gerado. Então, a gente sabe que existem 3 tipos de erro. Eu já falei para vocês isso no primeiro dia de aula. Erro de lógica, erro de sintaxe e erro de runtime. O erro de lógica é um erro matemático. Então, o erro de lógica está associado a uma falta no sistema. Se tem um erro de lógica lá, tem uma falta. Erros de lógica também são chamados de erros semânticos. Agora, se tem um comando de escrito errado, ou o programador abriu um parênteses e esqueceu de fechar, ou o programador uma aspas esqueceu de fechar, aí é um erro de sintaxe, um erro sintático. Não se enquadra em nenhuma dessas características aqui. Ó. Por quê? Porque o programa não vai nem compilar. Isso daqui o programa já está no cliente, tá? Não esqueçam mais disso. E a falha? O que é a falha? A falha é quando o processador que está executando o sistema passa pela falta e ela é disparada. Então, por exemplo, lembra aquele código errado que o programador esqueceu lá, que ele estava dividindo o valor do salário pela quantidade de dependentes, e ele esqueceu de tratar se a quantidade for zero? Havia uma falta. Se acontecer de eu estar rodando o sistema e tiver um funcionário com nenhum filho e executar aquele trecho de código com problema, aí gerou uma falha. Então, uma falta, ela pode nunca ser descoberta. Somente se o processador passar por ela e aquela situação acontecer, aí a falta vira uma falha. A falha, então, é um momento em que o processador executa a falta, que é o que o povo lá fora chama de o sistema está bugado. Não, para a gente é a falha, é falta, é um defeito, é um erro ou é um erro computacional? Professor, você podia me dar um exemplo de erro que é feito por ação humana? Posso. Imagine, tem um lugar aqui que eu informo qual é a turma que eu quero pesquisar.
Eu informo qual é a turma. Só que aí, o usuário chegou aqui e não encontrou as turmas listadas aqui. Eu quero testar uma outra turma, a turma número 75. E aí, quando ele tenta executar, vai dar um erro. Esse erro foi causado por uma operação errada do usuário. Um outro exemplo, imagine que eu tenho um campo aqui, ó, o cadastro de alunos no meu sistema, ó, cadastro de alunos. Eu informo a matrícula, o nome e o e-mail. Imagine, por exemplo, que eu cheguei aqui, o nome, sem querer, o usuário botou aqui, no lugar da matrícula, colocou o nome do José e no lugar do nome colocou a matrícula. Ora, eu não tem como o sistema bloquear isso, por quê? Porque existem matrículas, talvez aqui nessa faculdade não, mas existem matrículas que têm um código. Por exemplo, tem matrícula que tem M no final para dizer que é matutino, tem matrícula que tem V no final do número. Então, eu não posso tratar assim, a matrícula só aceita número. Assim como o nome também, eu não posso bloquear esse tipo de coisa. Aí, o que acontece? Se o usuário informa esses dados errados aqui, ó, muito provavelmente vai dar um erro lá dentro. E aí, esse erro foi causado por conta de digitação de dados inválidos. Eu costumo controlar isso com esse tipo de coisa aqui, ó. Data é uma coisa fatal de usuário botar a data errada. Ou ele não coloca barra, ou ele digita barra 2 vezes, ou ele coloca o formato diferente. Então, como é que eu costumo tratar para bloquear erro humano na digitação de datas? Eu coloco um componente calendário, que aí não tem como o usuário botar uma data que não exista, ó. Se ele tentar colocar aqui, ó, 30 de fevereiro, tá vendo? Não vai, ó, vai só até o dia 29. Ou ele colocar dia 29 de fevereiro num ano que não é bissexto. Por exemplo, eu vou botar aqui, ó, 2019, o ano de fevereiro não era bissexto. Esse ano agora é bissexto. Bissexto significa que eu preciso compensar, porque um dia não tem 24 horas, né? Um dia ele tem 23 horas, 59 minutos e alguns segundos. Então, a cada 4 anos eu preciso compensar esse problema no calendário. Então, o fato do ano de fevereiro de 2019 não ser bissexto, não tem dia 29. Imagina que o usuário, sem querer, foi aqui e botou dia 29 de fevereiro e não era um ano bissexto. Aí vai ser um erro humano. Ele digitou uma data que não existe. Então, nesse caso, eu costumo resolver colocando um componente do tipo calendário. Agora, no campo de digitação, de livre digitação, fica difícil você fazer esse tipo de controle. Por exemplo, no e-mail, a única coisa que a gente consegue validar no e-mail é se existe um arroba. Porque tem endereço de e-mail que é só .com, não tem o .br. Então, fica complicado validar isso. Então, se o usuário informa um dado errado, aí é um erro. Ele se enquadra aqui, ó. É uma ação humana que produz um resultado incorreto. Um deslize ou um erro cometido por uma pessoa. Por exemplo, ele digitar uma data retroativa. Imagine que eu falo assim para você, informe a data de compensação do cheque. E aí você vai lá e me coloca uma data do passado. Coloca o dia de ontem. Ou então, informe a data de nascimento da criança. E aí eu coloco uma data futura, ou seja, eu estou cadastrando um cliente e eu estou colocando a data de nascimento, uma data futura. Às vezes acontece esse tipo de erro. Então, ele é um humano, tá? Quando acontece uma chamada no helpdesk de erro humano, eu vou mandar para o pessoal do helpdesk. Se o erro é computacional, ou seja, eu esperava um valor e chegou outro, aí eu vou mandar para a fábrica de software. Se é um defeito, aí eu vou mandar para os analistas de requisito, analista de sistema, analista de negócio. Se é uma falta, meu amigo, só uma pessoa pode resolver isso, que é o desenvolvedor. A falha foi quando aquela falta foi executada. Esclarecido, Alexandre? Sim, ficou bem claro.
Ok, então não esqueçam mais isso, tá, gente? Nós estamos proibidos, então, a partir de hoje, de falar que o sistema está bugado. O sistema está bugado é coisa lá para o pessoal da pedagogia, para o pessoal do direito. Eles não sabem nada disso. Para eles, o sistema está bugado. Agora, para a gente, não. Tem essas 5 categorias. Outra coisa que nós temos aqui é como que eu vou medir a qualidade. Porque, como eu falei para vocês, qualidade é algo muito sério. E depende do ponto de vista. Eu até dei um exemplo agora há pouco. Uma aula de qualidade para o Alexandre pode ser diferente de uma aula de qualidade para o Gustavo. Um filme de qualidade, para mim, é um filme que não demore muito. Eu não tenho muita paciência. Por isso que eu nem perco tempo vendo Avengers, Senhor dos Anéis. Eu não tenho um saco para ficar 3 horas e meia na frente de uma tela assistindo. Não tenho um saco. Então, um filme de qualidade, para mim, ele tem que ser rápido. No máximo, 1 hora e meia. Já um filme de qualidade para o Alexandre, por exemplo, pode ser que tenha bastante cenas de aventura, que tenha bastante efeitos especiais. Então, a qualidade, ela depende da pessoa que está analisando a qualidade. Por isso é ruim quando a gente fala de medidas qualitativas, porque elas são muito variáveis. Então, como é que a gente vai garantir a qualidade de software se qualidade é uma coisa que depende especificamente do ponto de vista de quem a analisa? Para isso, nós temos essas 3 regras aqui, ó. 3 regrinhas que eu quero que vocês não esqueçam mais. Densidade de defeitos, densidade de falhas e intensidade de falhas. Então, um software ele é de qualidade quando a densidade de defeitos dele é baixa. Professor, o que é a densidade de defeitos? É a quantidade de problemas encontrados por pontos de função. Ponto de função, vocês sabem, é uma métrica de software que objetiva identificar o tamanho de um software. Então, quanto custa quanto custa o Facebook, o software do WhatsApp? Quanto custa o software do Waze? Quanto custa o software do League of Legends, o game? A gente mede os pontos de função. Então, ponto de função é o tamanho do software sob a perspectiva funcional. Então, um ponto de função equivale a um conjunto de funcionalidades. Tá? Então, só para vocês terem uma ideia mais ou menos rapidamente sobre isso, eu tenho aulas sobre pontos de função. Se alguém quiser, basta procurar ali no YouTube, no meu canal. Mas só para vocês terem uma ideia, uma tela, por exemplo, essa tela aqui, ó, que eu cadastro os meus alunos, essa tela ela tem 23 pontos de função. Ou seja, um ponto de função é uma medida funcional de um software. Então, para eu determinar o valor de um veículo, eu peço o ano de fabricação, eu peço o motor dele, qual é o tipo de motor, quais são os opcionais, o modelo do veículo, se é o único dono, quantos quilômetros rodados, características dos pneus e do step, pronto. Isso eu chego no valor do veículo. Isso equivaleria aos pontos de função de um sistema. Então, quanto custa o portal CIA lá que vocês usam? Então, eu conto as funcionalidades dele e vou chegar num valor. A quantidade de pontos de função diz respeito ao tamanho desse software. Com essa informação, eu consigo determinar o tempo de desenvolvimento e o preço dele. Então, essa é a métrica de software por meio de análise de ponto de função. Então, a densidade de defeitos diz respeito ao número de defeitos por tamanho funcional. Lembrando que defeito é quando um software não atende aos requisitos, tá? Então, eu vou contar quantas vezes esse software não atendeu os requisitos, divido a quantidade pela quantidade de pontos de função, e aí eu vou ter a densidade de defeitos. A densidade de falhas de um software
é a quantidade de falhas encontradas. Lembrando que falha é quando eu executo, quando o processador encontra uma falta e executa. A densidade de falhas é o número dessas falhas a cada 1000 linhas de código. Então, eu pego lá o meu sistema. O meu sistema tem 1 milhão de linhas de código. Eu encontrei 300 falhas durante o processamento. Aí é simples. Eu divido 300 falhas que eu encontrei. O software tem 1 milhão de linhas. 1000, milhão. Então, ó, a densidade de falhas é de 0,0003. Tá? Um software é considerado com qualidade quando ele tem densidade de falhas abaixo de 0,5. Então, se eu encontrar 300 falhas a cada 1 milhão de linhas de código, então ele é um software considerado com qualidade. Agora, vamos pegar um software, por exemplo, que tenha 2.000 linhas de código. Então, se eu tenho 2.000 linhas de código e encontrei as mesmas 300 falhas, e ele tem apenas 2.000 linhas de código, olha lá que absurdo. Então, não é considerado um software de qualidade, porque a densidade de falhas diz respeito à quantidade de falhas encontradas a cada 1.000 linhas de código. E, por fim, nós temos a intensidade de falhas. A intensidade de falhas é o mesmo número de falhas, porém, medida conforme tempo de uso ou teste. Então, se eu encontrei 20 falhas e testei o sistema por 5 dias, 5 vezes 8, 40. Então, eu testei o sistema por 40 horas. Então, se eu peguei 20 falhas dividido por 40 horas, sinal que ele tem um índice de 0,5 de intensidade de falhas. É um índice altíssimo. Esse índice tem que estar abaixo de 0,05. Então, a intensidade de falhas é em relação ao tempo de uso do software. Tá? Então, o software está no ar desde o início do ano. Eu conto quantas horas ele está em operação para o usuário e conto quantas falhas foram encontradas. Aí eu tenho o índice de intensidade de falhas. Então, não esqueçam mais disso. Eu, com certeza, tenho questões no banco sobre isso. Isso aqui a gente falou na aula passada sobre a técnica estática e a técnica dinâmica. Eu tenho questões sobre isso também no banco, tá, gente? A estática a gente não usa o software, tá? A estática a gente só usa documentação. Eu até posso olhar o código-fonte do software, mas eu não roubo o software. E na dinâmica, eu uso o software, testo o software mesmo. Vou ver os resultados. Aí aqui a gente fala da técnica estática e técnica dinâmica. A gente já falou na aula passada. E depois vem os testes, que é a unidade 4, o capítulo 4 do SWEBOC, que a gente vai começar na aula que vem. Não na aula que vem, que a aula que vem a gente vai fazer a avaliação 1, né? A V1. Mas a gente vai, daqui a 2 semanas, a gente começa a parte de testes. Então, eu já vou pedir para vocês, eu já vou até fazer o seguinte, eu vou mandar para vocês o arquivo de testes, tá? Que é esse arquivo aqui, ó. Que na verdade, vocês já estão com ele, só que vocês têm o livro original, em inglês. Eu fiz a tradução do capítulo 4. O que vocês têm aí é esse aqui que eu passei, ó. O SWEBOC. O que vocês têm aí é o SWEBOC. O original. O que vocês têm aí é o SWEBOC original, que é esse aqui, ó. Esse é o que vocês têm aí. Ele é original em inglês, são 336 páginas, só que a gente só vai tratar no nosso curso, como nosso curso é só de 40 horas, a gente só vai tratar o capítulo 4, que
que são os testes de software, ó, capítulo 4, que a gente vai começar na semana que vem. Na semana que vem a avaliação, na outra semana. E o que a gente fechou hoje, que é o capítulo 10, ó, capítulo 10, que nós fechamos hoje, concluímos hoje, que é a nossa avaliação da AV1. A AV1 vai ser em cima do capítulo 10, que a gente fechou hoje, está aqui, ó, capítulo 10, qualidade de software, que eu mandei para vocês a tradução. Esse é da AV1, tá? AV1, semana que vem, sobre o capítulo 10, que é esse arquivo que eu mandei para vocês aqui, a tradução. Qualidade de software, esse arquivo aqui, ó. Esse eu mandei para vocês na semana passada. Esse é o comecinho dele, vou mostrar a carinha dele. Esse é da avaliação da semana que vem, ó. Tudo bem? AV1. AV1 vai ser em cima do capítulo 10. E a AV2, daqui a 2 meses, vai ser em cima do capítulo 4, que eu vou mandar para vocês essa semana. Eu não mandei ainda para a gente não perder o foco do capítulo 10, que o original está aqui, na mão de vocês, o Sueboc. Tá vendo? Esse aqui é o original. Se alguém ainda não tem a tradução que eu fiz, só me mandar um e-mail que eu envio. Esse é o original. E aí a gente avalia na semana que vem, na AV1, a respeito do capítulo 10, que é qualidade de software. Aí a AV2 vai ser o capítulo 4, que é teste de software. A AV3, caso alguém fique, eu acho que aqui nessa turma ninguém vai ficar, só tem aluno bom, a gente vai ser a mistura dos dois. Alguma dúvida, meus amigos? Questões? Dúvidas? Tudo tranquilo? Tudo sob controle? E a gente se encontra, então, na semana que vem, nesse mesmo horário, para fazer a nossa AV1 sobre o capítulo 10 do Sueboc. Que vocês têm aí o original e a tradução. Havendo dúvidas, não deixem de me escrever, tudo bem? Muito obrigado pela presença e até semana que vem.